E para mim é uma alegria, uma satisfação, né? De fato ter estado presente assim nesses 14 anos da rádio e destacar assim a trajetória, né, da rádio acústica. Eu comentava inclusive lá no Panamá e no último período eu inclusive consegui também dei uma entrevista para a acústica lá de Dubai, quando eu tive na Conferência do Clima. A rádio aqui é um espaço assim que se constituiu numa rádio muito completa também em termos de informação. Ela faz um jornalismo, faz cultura, faz essa conexão aqui com os assuntos regionais, que é muito importante, e conseguiu se colocar, eu diria assim, numa lei fronteira, né? E num momento, é engraçado isso, né? Eu acho que os motivos todos eu não sei, mas certamente gestão, foco, leitura correta da realidade, enquanto muitas rádios tradicionais, né, passaram por dificuldades. Isso é notório em todos os lugares, a gente que anda em toda a região, em todo o estado. E a radioacústica nesses 14 anos se constitui assim num veículo de comunicação de massa muito forte, muito estruturado, né? Com uma abrangência muito grande. Então, de fato, é um diferencial a radioacústica aqui na nossa região, né? Faz um trabalho de muita qualidade e eu me sinto feliz assim de poder ter participado em tantos momentos assim de discussão de temas da região. Acho que também esse é um aspecto, né? A radioacústica ela é muito engajada com os temas centrais aqui da nossa metade sul, e isso também lhe dá muita legitimidade, eu diria assim. E essa abertura, eu quero aqui fazer um registro, mesmo em temas polêmicos, assim, toda vez que eu liguei para a radioacústica, dizendo, olha, eu quero fazer um contraponto sobre tal assunto, e isso, inclusive, durante as campanhas eleitorais. Eu acho que esse é o centro, né, de um veículo de comunicação, para, de fato, ele ter credibilidade e que ele sempre esteja aberto para ouvir o contraditório, ouvir todos os lados, independente de qualquer coisa, mas cumprir esse papel democrático, né, que um veículo de comunicação tem. Isso não são todas as rádios. Eu conheço muita rádio aí que faliu, que rádio falida, né, em muitos municípios, que muitas vezes, se você era de determinado partido, você não dava entrevista lá. Você ligava para fazer um contraditório de uma entrevista que era da simpatia política do dono da rádio, você não conseguia falar. E o que aconteceu? Eu poderia até citar aqui municípios da nossa região, mas isso é o caminho do fim do meio de comunicação, do veículo de comunicação, porque afinal a sociedade ela é feita de todas as ideias, de todos os pensamentos. Nós temos, graças a Deus, uma pluralidade, né, de compreensão. Isso enriquece a democracia, e um veículo de comunicação ele tem que estar inserido dentro dessa realidade. Eu acho que a radioacústica consegue fazer muito bem esse papel, né? Ouve a todos, dialoga com todos, é um espaço sempre aberto. Todas as vezes, eu tenho que fazer esse registro aqui, todas as vezes que eu precisei fazer um contraditório, eu trazer uma opinião diferente de algo em momentos assim sobre assuntos polêmicos, muitas vezes, a radioacústica sempre esteve com os microfones abertos. Isso certamente é para mim e é para todos. Então isso é um elemento central assim também para o sucesso da rádio, para a credibilidade da rádio. Eu não vejo ninguém, né, nessa história dos 14 anos, todo mundo tem isso muito presente, e eu quero fazer esse registro aqui, onde abro a nossa conversa dando os parabéns para toda a família acústica, porque não é só o Fábio e vamos dizer aí, o projeto que ele bolou na cabeça, mas vocês que fazem a emissora aqui, né, a equipe da acústica, e essa equipe valorosa que faz muita diferença, porque nesse caso, né, o recurso humano ele faz muita diferença, né, Gil? Bom, uma questão importante que você falou aí agora, eu quero até trazer esse detalhe dos bastidores para os nossos ouvintes. Uma das questões que a gente prisa muito é a imparcialidade aqui na emissora, né? Eu lembro que há um tempo atrás nós entrevistamos o então presidente da República, Jair Bolsonaro. Na mesma semana nós estávamos entrevistando representantes do PT, ou seja, ouvindo os dois lados.
Esse ano a gente já teve a oportunidade de conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Estamos aí em busca de uma entrevista com o presidente Lula. Ainda não foi possível, mas tenho certeza que muito em breve... pedido para ele lá com Pimenta, vamos ter que conversar com ele. Olha, tenho certeza que muito em breve vamos ter essa oportunidade de ouvir o atual presidente da República. Eu acho que esse é um papel importante do rádio, né? A gente ouvir todos os políticos, diferente do partido político. A opinião do ouvinte, ela tem que ser embasada em todos os lados, né? O ouvinte tirar a sua conclusão sobre os mais diversos assuntos, indiferente do partido político. Agora, eu me recordo muito bem que quando nós entramos no ar pela primeira vez, eu me sinto muito feliz. Para mim é uma honra ter feito parte daquele momento histórico para a Rádio Acústica FM. No primeiro programa apresentado por Luiz Renato Barbosa, eu estava trabalhando naquele estúdio, estava ao lado de Luiz Renato Barbosa naquele momento. Está nos 14 anos. Exatamente. Que legal. E, claro, houve um período em que a gente esteve fora da emissora, mas felizmente estamos aí novamente. E eu recordo que naquele momento você já atuava na política da nossa região, atuava como prefeito na cidade de São Lourenço do Sul. Exatamente, né? Eu tive essa passagem e nós tivemos, na época, talvez um dos projetos assim que teve uma abrangência regional muito forte, foi a articulação da nossa região da Costa Doce, inclusive o símbolo, esse patinho que aparece aí nas placas, e todas as placas que a gente colocou na época. Eu era presidente da Associação dos Municípios lá da região sul, e nós fizemos um trabalho junto com o Sebrae muito forte de definir uma marca, definir um roteiro. Criamos a AD Costa Doce, Agência de Desenvolvimento do Turismo na Costa Doce, e Camaquã fazia parte, né? Toda a Costa Doce, aqui Tapes, Arambaré, Barra do Ribeiro. E foi um momento assim que a gente teve bastante diálogo assim com a região, porque São Lourenço puxava esse tema, né? São Lourenço meio que coordenava, eu diria assim, né? Tanto é que os presidentes da AD Costa Doce sempre foram, quase sempre foram de São Lourenço, presidente ou vice. Os primeiros 3 presidentes, pelo menos, foram de lá. Então, naquele momento, a gente tinha toda essa articulação. Aí, obviamente, naquela época já se trabalhava temas da região, por exemplo. A duplicação da BR-116 era uma pauta central para nós naquele período, né? E liderando um grupo de prefeitos que trabalhavam forte, né, em cima daquela reivindicação que para nós, e agora estamos perto, se Deus quiser, de concluir essa pauta, que é uma pauta muito pesada, muito cara, eu diria, para todos nós da região sul, né? Bom, nesses 14 anos, como é que você avalia a região da Costa Doce, né? O que nós tivemos de avanço nesses 14 anos? Você como prefeito, então, na cidade de São Lourenço do Sul, depois atuando num cargo tão importante como é o cargo de deputado estadual, como é que você avalia os avanços da Costa Doce nesses 14 anos? Bom, eu acho que a nossa região, assim, ela de fato, acho que conseguiu, né, algumas coisas. Primeiro, eu acho que a região da Costa Doce, a região sul, da metade sul do estado, ela saiu de uma condição de região chorona para ser uma região mais propositiva. Inclusive a rádio tem um papel importante nisso, né? Porque nós tínhamos sempre aquela ideia de ficar nos queixando, né? Nós somos o primo pobre, nós isso, nós aquilo, nos abandonam, nos deixam. E muitas vezes a gente minimizava a nossa capacidade de fazer as coisas mudar, de ter protagonismo, de ter iniciativa. Até porque capacidade a região tem. A região tem. Por exemplo, qual a região do estado que tem mais universidades? Não tem nenhuma região como a metade sul. Nós temos 2 universidades federais fortíssimas, que é a FURG e que é a Universidade Federal de Pelotas. As duas com cursos de medicina, cursos dos mais variados, né? Nós temos universidades particulares potentes, né? Começa pela Universidade Católica de Pelotas e depois vai para um grande... Quantos IFSU nós temos na região? Né? Quantas estruturas de IF? Quantos campos universitários? E alguns municípios aqui da região ainda buscam, né, conseguir ter esses campos do IFSU também, ampliando ainda mais essa oferta de vagas. Nós temos 3 centros de pesquisa, não, 4 centros. Se nós pegar até Bagé, vamos deixar Bagé fora, que já é campanha, mas querendo ou não vai até ali a metade sul. Mas nós temos 3 centros de pesquisa da Embrapa. Qual é a região que tem esses 3 centros de pesquisa? Nós temos. Então, muitas vezes, a gente faz, né, nós temos um potencial. Bom,
Eu acho que não vai ser aqui nesse espaço que a gente vai fazer uma avaliação histórica de uma leitura, né, de aspectos históricos, culturais da nossa região. Mas uma coisa é certa, a região ela tem um grande potencial. Eu acho que nesse último período se experimentou uma capacidade de mobilização política melhor. Nós parece que estamos amadurecendo um pouco mais politicamente, isso é muito importante. Conseguisse superar, embora esse período de muito radicalismo, de muito ódio, de muita briga, de muito extremismo, eu acho que a região ela deu sinais interessantes de capacidade de se articular. Por exemplo, assim, se nós pegarmos a questão da BR-116, nós tivemos uma capacidade de juntar vários segmentos de ideologias diferentes e trabalhar no mesmo objetivo. Agora estamos na peleia do pedágio. Eu vim ontem de uma audiência pública lá no município do Arroio Grande sobre a questão do pedágio. Fizemos há poucos dias um movimento aqui em Camaquã. Nós tínhamos ali naquele palanque eu, deputado do PT, deputados apoiadores do Bolsonaro, bolsonaristas, petistas, e nós estávamos todos ali, né, fazendo uma manifestação no sentido de dizer assim, não, a região não pode ter um pedágio tão caro, né? Nós temos tido, eu acho que algumas, por exemplo, a questão do turismo na nossa região, eu acho que a gente já teve um momento melhor, né? A gente acabou desarticulando, né, uma dificuldade. Esse é um papel muito forte que os municípios têm que ter, porque se os municípios não se articularem, não adianta, porque o turismo ele é algo que precisa ter uma visão em cada município e uma visão da região. E isso se perdeu. Acho que a gente já teve melhor, eu acho que é algo que a gente precisa buscar. Economicamente, acho que a região ela tem alguns pontos assim positivos e outros que nós precisamos avançar. Eu acho que a própria estrutura aqui de rodovias, né? A rodovia federal duplicada, a 116, nos ajuda. Nós temos aí um impasse com a questão do Porto de Rio Grande, do peso dos pedágios. Eu acho que a região precisa se unir mais para defender o nosso Porto de Rio Grande, que é um espaço muito importante, que tem um significado econômico muito grande. Talvez a região precise se unir mais, e agora estamos tendo novos movimentos interessantes no sentido de ir restabelecendo o polo naval de Rio Grande, que isso acaba impactando em todos os municípios. Por exemplo, o jovem que antes ia trabalhar nas metalurgias de Caxias, ele passou a trabalhar aqui na região em Rio Grande, poder vir para casa no final de semana, né? E isso tudo já teve, né? Eu acho que o potencial da energia eólica, né, é um potencial gigante que a região tem, e a gente precisa trabalhar melhor isso. O aproveitamento das nossas águas, né, a questão eu diria assim, de um plano mais estratégico para a Lagoa dos Patos, a questão de aprimoramento da pesca, a questão da agricultura familiar. A região tem 50 mil famílias de agricultores familiares e muito jovem no interior. Como é que nós estamos implementando políticas municipais, estratégicas? A gente discute isso na região. Agroindustrialização, né? Hoje a gente depende muito de uma cultura que é o tabaco, que é importantíssimo aqui na nossa região, mas a gente também depende demais, isso é um problema. Nós precisamos também ter a capacidade de pensar uma diversificação melhor, né? Inclusive até para o produtor de tabaco ganhar mais dinheiro, né? Então tem um conjunto de coisas, acho que a gente tem ainda muito a avançar no sentido de pensar conjuntamente a região, nos desnudando e nos apartando um pouco do tema político, partidário e ideológico. A questão dos municípios sem asfalto aqui na região, principalmente aqui na Costa Doce. É inaceitável que Cerro Grande aí não tenha o asfalto, que Mariana não tenha, que Barão não tenha, que o Amaral Ferrador agora tem um iniciozinho lá, mas isso é inaceitável, nós temos que resolver. São 4 cidades desconectadas e estão aqui justamente dentro da nossa região. Então acho que essa união, né? Quando a gente fez o debate, eu me lembro que a Acústica sempre me ofereceu muito espaço para me defender aqui, porque eu fui muito acusado na última eleição, inclusive por alguns que se utilizaram politicamente, que eu votei, fiz campanha e não deixei o Estado pegar o pouco dinheiro, parco dinheiro que o Estado não tinha para botar na BR-116, porque eu sabia que isso é uma obra federal, tem que ter recurso federal ali, não é o dinheiro que o Estado não tem, tirando da saúde, deixando de fazer os acessos municipais,
que é a obrigação do Estado, que aí é diferente, que é a obrigação do Estado, para botar numa BR, e hoje está aí, né? Nós estamos em plena obra e as construtoras não estão conseguindo gastar o dinheiro que o governo federal está botando. Ah, mas se fosse o outro governo não ia ter dinheiro. Bom, mas é uma questão de escolha de governo. Como é que agora tem, né? E nós estamos até com um problema porque com as chuvas e tal que deu, né? Eu passei hoje ali na Ponte do Cristal, a ponte está a 1000, né? Estão já lá no meio do rio. Então, assim, e a acústica sempre me deu muito espaço para poder defender, explicar aquela minha posição, que eu defendo, que eu faria tudo igual, né? Mas acho que naquele momento a gente também se perdeu um pouco, porque a gente acabou meio que misturando a política, o interesse político com, de fato, o que as coisas devem ser. Quer dizer, o Estado tem que botar o dinheiro nas coisas que é dele, na obrigação dele. A gente se elege não para mandar dinheiro para o governo federal. A gente se elege, que o governo federal é o primo rico dessa história. A gente se elege para trazer dinheiro do governo federal para investir na região. É o inverso, e naquele momento, por uma questão, eu diria assim, ideológica, de momento político do atual governador, ele queria fazer uma jogada de marketing e tal, e todo mundo atrás, né? Então, acho que foi, assim, um momento que, às vezes, o político precisa ter a lucidez suficiente e conseguir se apartar, e muitos me dizem, tu não vai te eleger por causa disso. Eu digo, bom, se eu não tiver que me eleger, eu não vou me eleger. Agora, eu não vou abrir mão de um princípio, de algo que eu acho que é correto, do que é o princípio das coisas. Sempre eu participei da política, não para mandar dinheiro para o governo federal, mas sim para trazer do governo federal para a região. A região já não tem. Vai mandar o que não tem? Não, nós temos que buscar recurso federal. E essa é a minha opinião, continua exatamente igual. Se hoje o presidente Lula, que é o meu presidente, é presidente, se hoje o Estado quisesse passar um dinheiro para o governo federal para fazer uma obra federal aqui, o meu voto seria contrário. Né? Porque é uma questão de coerência, não interessa a questão eleitoral, interessa que o que é de um, o que é de outro. Eu fui prefeito e sei, esse papinho que todo dinheiro é igual, mentira. Se tu não cuida do dinheiro da prefeitura, esquece que o Estado não te manda, ele te cobra. E o governo federal também, se tu não tiver um bom projeto, não vai vir. Tu tem o teu orçamento, tu tem que gastar o teu no que é teu. Né? E quem é prefeito sabe disso. Então, assim, eu acho que a região, ela ainda tem a avançar, mas eu tenho uma avaliação de que nós crescemos nessa capacidade de poder construir pautas conjuntas, né, poder fazer caminhadas conjuntas. Temos aí a questão do hospital, o grande hospital que, embora Camaquã tem mais referências Porto Alegre do que Pelotas, mas o Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, um hospital com especialidades que nós não temos na região, inclusive toda a metade sul, ele é um projeto também muito estratégico para a nossa região, e que a gente precisa estar junto e retomar ele, né? Bom, eu vou falar sobre um assunto que eu sei que o senhor tem uma grande particularidade no que diz respeito ao agronegócio do Rio Grande do Sul. Nesses 14 anos nós estivemos acompanhando atentamente muitas dificuldades dos produtores gaúchos, e a gente precisa falar um pouco sobre a agricultura familiar, né? A importância da agricultura familiar aqui para a nossa região, para o estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Rio Grande do Sul é um grande exportador, né? Então a gente precisa falar sobre essas questões, e nós estamos vivendo alguns momentos atípicos. O ano de 2023, por exemplo, ele começou com muita seca. Tivemos prejuízos, tivemos alguns decretos de emergência, inclusive em alguns municípios aqui da nossa região. E depois do meio do ano para frente a gente teve o inverso. Aí os prejuízos, quem não teve prejuízo com a seca teve prejuízo com a enxurrada. E agora a gente já vive aí um momento de transição, onde a gente já começa a ter uma escassez hídrica em algumas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria que você trouxesse a sua avaliação sobre a questão do agronegócio, principalmente falando sobre a agricultura familiar aqui na nossa região, os desafios e como o senhor pretende auxiliar esses produtores nesse momento tão difícil. Bom, acho que tu colocas um tema, né, que daria para nós fazer um programa inteiro falando Exato. Sobre como fazer com que a agricultura familiar permaneça viável, que a gente possa manter o que a gente tem. O que a gente observou no último período, e o censo mostra isso, né? Nós tivemos uma diminuição das propriedades familiares, nós tivemos um processo de acumulação da terra e muitos jovens saindo do campo. E por que isso acontece, né? Isso acontece por conta de que o Brasil, e especialmente o Rio Grande do Sul, ele se voltou muito para a exportação de commodities. O grão da soja tem um papel muito forte nisso, quer dizer, a rentabilidade da soja no mercado internacional acabou fazendo com que
muitas propriedades pequenas fossem engolidas, né, pela produção de soja, né? Basta ver que tu vai num assentamento da reforma agrária, o maior plantio lá dentro do assentamento é soja, são propriedades pequenas. Bom, tem retorno, tem rentabilidade, sim. Só o problema é que isso não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. A agricultura familiar, a sustentabilidade da agricultura familiar, ela está dentro de um processo de diversificação de produção. Tu não pode ter uma propriedade que produza um excesso de diversificação, mas nós temos que ter ou uma diversificação entre propriedades e um grau de diversificação interna também. A nossa região, quem segura a agricultura familiar da nossa região, é óbvio, né? É o tabaco. Só que também nós temos uma grande dependência do tabaco. Então, pensar a agricultura... E uma coisa interessante, essa nossa região, ela é muito rica em agricultura familiar. São em torno de 50 mil famílias e a maior riqueza, ainda tem muito jovem no campo. Isso não é característico de outras regiões do estado. A região do Alto Uruguai, por exemplo, que sempre é uma referência em termos de agricultura familiar. Você vai lá, é uma população rural envelhecida. Você quase não vê mais jovens. Eles estão todos acima de 45 anos e essa é uma diferença que nós temos aqui. Bom, o que a gente precisaria? Eu acho que nós precisamos, de fato, pensar em atividades, ter programas nos municípios, né, despertar o cooperativismo mais. Por exemplo, a questão da fruta, a questão da agroindustrialização, a agregação de valor. A agricultura familiar sem valor agregado de produção, ela não tem viabilidade. Você não vai viabilizar a agricultura familiar em cima do grão. O grão, ele hoje, milho, soja são commodities, eles são culturas que você pode ter na agricultura familiar, mas ela nunca vai ser a base. Se for a base, não vai ter durabilidade e sustentabilidade. Todos nós sabemos isso, né? As regiões da Serra, eu estava lá na Festa da Uva agora, é uma região ainda que tem uma agricultura familiar bastante interessante, né? Por quê? Porque eles têm muita agregação de valor, trabalham com muita fruta, né? De fato, a Serra hoje vende fruta para São Paulo, vende fruta para o Rio de Janeiro. Nós aqui na Embrapa produzimos as variedades aqui em Pelotas, pertinho de nós aqui, das variedades de ameixa. E eu pergunto, quem é que produz ameixa em Camaquã? Quem é que produz ameixa em São Lourenço? Essa nossa região serrana aqui produz, que é impressionante. Agora, sabe quem é que está mandando as carretas de ameixa para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e até exportando? É a Serra Gaúcha. Sabe onde é que eles pegam as mudas? Aqui. O material genético é todo da Embrapa aqui de Pelotas. Então é interessante, né? Porque a própria pêssego de mesa. Pelotas foi a capital do pêssego do Brasil, ainda é. Mas o pêssego indústria. Por que a Serra conseguiu se colocar? Né? Porque lá desenvolveram programas, desenvolveram a logística, né? Houveram investimentos, cooperativas, associações, agricultores individuais, empresas. Então, acho que pensar isso na nossa região se faz muito necessário. Por isso que a gente, inclusive, defende, né, que aqui em Camaquã a gente tivemos uma reunião com o IFSU, a gente gostaria muito que aqui tivesse um curso do IFSU, né, voltado para a questão da agricultura familiar, com um campus do IFSU para isso específico, né? Essa é uma construção, já se fez reuniões, eu tive com o prefeito, fizemos reuniões com o reitor aqui, porque eu acho que a Costa Doce aqui, ela tem um potencial, porque ela tem muito jovem no meio rural. E a gente teria condições, sim. Aqui tem um potencial de produzir fruta gigante. Quem quiser produzir o tipo de fruta aqui de clima temperado, vai produzir aqui. A nossa região da agricultura familiar aqui de Camaquã, aqui no município de Chuvisca, Dom Feliciano, Amaral Ferrador, isso aqui tudo tem potencial de produzir. Quer produzir maçã, vai produzir. Quer produzir uva, vai produzir. Quer produzir ameixa, vai produzir. Quer produzir pêssego de mesa, vai produzir. Quer produzir citros. Eu tenho um pomar de 3 hectares de citros que eu estou produzindo fruta. Inclusive, estamos criando em São Lourenço a Associação dos Fruticultores de São Lourenço do Sul. Aqui tem em Camaquã, mas precisa mais investimento, mais estratégia, né, mais apoio, mais articulação, para a gente poder também criar outras alternativas de produção, completando com o tabaco, que é muito importante, com hortifruti, com produtos de hortaliças, que são importantes, né, agroindustrialização, transformação, agregação de valor. Esse é o mote da agricultura familiar, para a gente ter viabilidade e a gente, claro, tem que ter política pública. Hoje nós voltamos a ter um ministério, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar.
Hoje a gente ficou sem durante 7 anos, hoje nós voltamos e é um ministério que a gente precisa cobrar. Eu tive com o ministro nessa semana, inclusive visitando na Serra Gaúcha várias agroindústrias, várias experiências, e vamos conversar com ele de novo na sexta-feira. Nós estamos pensando alguns programas que a gente possa implementar também aqui no estado para reforçar a questão da agricultura familiar. Eu vejo assim, nós precisamos ter uma política para a grande agricultura e precisamos também ter uma política específica, dirigida e especial para a agricultura familiar, e é isso que a gente defende com o Pronaf, com o crédito, juros subsidiado, enfim.